Vai. O surubim é um peixe lindo e gostosíssimo. É o São Surubim. Tem o surubim, o piau, o cari, a piranha, o caboja, entre outros peixes. E o surubim dizem que é o maior peixe do nosso Rio São Francisco. Eu sou William Fernando Soares, mais conhecido como Professor Will e também como contador de histórias. A contação de histórias, ela se aproxima para mim e para os outros demais como uma forma de resistência e resiliência. A tradição oral, a contação de histórias de boca, chegou muito a partir dos meus avós, que contavam essas histórias. Mas também, ao crescer da minha adolescência, juventude, essas histórias me voltaram novamente. Essas histórias se aproximavam de mim. E como foi isso? Através da leitura. Como professor, já nessa escola, eu percebi que a contação de histórias era um viés, era um caminho, era uma estratégia de incentivar a leitura. Então aí eu começo a perceber que através das nossas histórias, das nossas lendas, dos nossos contos, a literatura de cordel, ela incentiva a leitura. Mas não só incentivar a ler, mas ao mesmo tempo aumenta o vocabulário, você começa a se interessar pela própria cultura do seu local e se construir como um sujeito. Você, não, eu sou um sujeito, eu me entendo como gente, eu faço parte dessa sociedade, desse lugar. Conheci o professor William na escola onde eu estudava ano passado, no Jutaí Magalhães, e lá ele fez uma seleção para decidir quem tinha interesse poderia ir. E nisso eu participei dessa seleção, fui aprovada e fiz parte da contação de história e foi muito legal, foi uma experiência muito boa, gostei muito de ter participado. Assim, é bastante interativo, assim, interativo. E você, assim, muitos jovens estão, posso dizer, entrando assim na vida errada e isso é um meio de entreter os pensamentos jovens, entendeu? Aí fica bastante interessante. Eu acho que demonstra muita cultura e aprendizado, sabe? Mostra educação também. Contação de histórias eu acho muito importante para as crianças, para a cultura e de tal história que eles estão contando. Tipo, pode ser de um lugar, pode ser de uma lenda, uma fábula. Ouve-se um barulho! Vamos sair daqui! Corre, Juazeirinho! Corre, Chiquinho, corre! Se esconde, Lore! Vamos sair por ali, Lina! Estamos cercados pela serpente encantada da Ilha do Fogo! No decorrer dessa experiência do se contar histórias, de se trabalhar com a oralidade, eu senti a necessidade de registrar, de deixar algo mais próprio, não esquecendo da essência da oralidade, já que é uma transposição. A oralidade, a escrita e devolver a oralidade. Então eu decidi criar a Turma do Contador de Histórias. Primeiramente, por que a Turma do Contador de Histórias? Porque o contador de histórias só é possível se perpetuar as histórias devido a alguém que conte. Então eu coloquei essa Turma do Contador de Histórias, mas evidenciando personagens regionais, dando as características próprias de identidade e representatividade acerca da tradição oral, respeitando a ancestralidade com os povos indígenas, os nossos povos africanos, que colaboraram para a comunidade ribeirinha, pescadores, lavadeiras. E nisso criei o Juazeirinho, que é referente à árvore juazeiro, o Chiquinho, que representa o nosso Rio São Francisco, porque dentro dos espetáculos eu sempre trazia a importância de se pensar, de preservar o meio ambiente. A Lore Folclore, a criação da Lore Folclore é devido que nos espetáculos eu carregava as cantigas de rodas, os trava-línguas, os ditos populares. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Então essas vivências afetivas e pertinentes. E também a Lina que representa a cidade vizinha Petrolina, porque Juazeiro e Petrolina são cidades consideradas cidades irmãs. Então esses 4 personagens são os personagens principais da turma.
Valeu, William. Agora, lindo, né? Assim, a beleza da palavra falada. Tem diferença, Ana, assim, literatura falada, literatura escrita ou só é escrita?